Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Há uma coisa que a gente precisa entender e compreender nas nossas vidas como cristãos, como filhos de Deus. Não se trata de uma opção à maneira de vivermos, o que devemos fazer e o que precisamos fazer neste mundo. Não é uma questão de escolher ou não fazer, é uma questão de compreender quem somos, nosso papel e nossa responsabilidade. Pois só assim andaremos na vontade de Deus. E não se trata de andar na vontade de Deus para alcançar favor, mas para vivermos os valores eternos segundo aquilo que Ele planejou e que deseja para as nossas vidas, que nos liberta, nos cura e que nos conduz à verdadeira plenitude de vida que Ele nos chama para vivermos. Lá em Marcos, no capítulo 16, 14 e 16, quando Jesus encontra os discípulos, lhes dá uma instrução específica. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O que nós precisamos entender que a questão, primeiro, de crermos é algo fundamental na nossa vida, pois se trata de conhecermos as promessas de Deus e vivermos segundo essas promessas. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos uma missão de anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, pois foi o que Jesus fez quando começou o seu ministério. Quando ele disse que é chegado o reino de Deus, que deveríamos arrepender, mas nós precisamos entender que nós temos um papel, uma responsabilidade de anunciar este reino de Deus, anunciar o Evangelho, a sua chegada, mas mais do que isso, vivermos esse reino de Deus na terra. Pois é assim, ou seja, vivendo a vontade de Deus na terra como ela é vivida no céu, é que nós expressamos de fato a autoridade que temos por meio de Cristo Jesus, pois é a única maneira de revelarmos o reino de Deus. Não se trata de um esforço para alcançar, para se beneficiar de algo, mas é simplesmente uma expressão de quem nós somos. Pregar o Evangelho se trata de falar sobre e viver este reino de Deus aqui na terra, viver o Evangelho segundo Jesus, segundo o que Jesus instruiu. Nós precisamos entender que se trata disso, expressão de quem nós somos, por isso não é uma opção. É a única maneira que temos de revelar que conhecemos Cristo, que nos submetemos a Ele como Senhor e principalmente como nosso Salvador. Nós precisamos entender que a nossa salvação não é resultante do que nós fazemos, mas é expressão do que nós recebemos de Deus por meio das nossas vidas, indo em todos os lugares, a todos, em todo o tempo, revelar o reino de Deus, ensinar sobre os valores eternos, expressarmos as virtudes de nosso Deus, ou seja, expressarmos os valores eternos em nossas relações. A gente precisa crescer, amadurecer, para que nós possamos viver da maneira que expressemos a obra de Deus em nossas vidas, a sua obra de salvação e que nos coloca na sua presença. Cristo morreu por nós para nos resgatar, para nos colocar na presença de Deus, para nos fazer filhos de Deus. Ele nos permite ter acesso à presença do Pai por meio da sua obra. E é sua obra que nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus, para que a gente viva neste mundo como um filho de Deus, revelando Cristo por meio de nossas ações. Por isso a nossa jornada se trata de uma jornada de amadurecimento para revelarmos Cristo. E ao fazermos isso, nós estamos anunciando, revelando, colocando, expressando o reino de Deus em todos os lugares. Por isso, pregar o reino de Deus se trata de falar sobre
e de viver este reino neste mundo. Que a gente entenda, compreenda que é a única maneira que temos, ou seja, não temos outra opção. E fazemos isso não para alcançar favor de Deus, mas para expressarmos quem nós somos em Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.